Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma reflexão astrológica semanal. Nós vamos falar da semana do dia 23 de fevereiro ao dia 1 de março. Não dá nem para acreditar que já é março, né, gente? Tá passando voando esse ano, né? E tem coisa legal e tem coisa estranha nessa semana. A gente vai ter um dia inteiro sem aspecto perfeito. Gente, com a lua fora de curso, um dia inteirinho, tá? Então já se programem aí. E vamos ter Marte voltando ao movimento direto, né? Que é bem legal, porque Marte é um maléfico, né? Mas vamos ter Vênus iniciando o movimento retrógrado. Então fica aqui comigo, gente, porque tem bastante coisa. Tem aspectos de Saturno com Mercúrio, tem aspecto de Mercúrio com Marte. Essa semana tem coisas interessantes aí acontecendo, então me acompanha aqui. Vou dar um recadinho aqui só para quem faz curso lá da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Enquanto eu estou gravando o vídeo, a gente está fazendo uma alteração aí de direção do domínio. Então, para você acessar, entra no meu site astrologiaclassica.com.br. Lá na opção do menu tem lá a área do aluno. Clica ali que você vai conseguir acessar, tá bom? Se você não tem e quiser adquirir um curso, é só acessar por lá também, tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Eu vou pedir para você que está assistindo o vídeo aqui já desde o começo, se você não for inscrito no canal, para você se inscrever. Se você gosta de acompanhar a reflexão semanal ou diária, né? Diariamente eu também posto aqui. E se você gosta de aprender astrologia mesmo, entrar na parte mais técnica, aí tem a seção de membros com 2 níveis. Um nível é trabalho prático mesmo, leitura de cartas, né? E o outro nível eu trago informações de técnicas específicas, sempre tradicionais, tá bom? Então me acompanhe também, torne-se membro aqui do canal. Então vamos lá, gente. A gente vai falar dessa semana que vem aí com esses movimentos importantes, né? Vocês vão ver aí que semana interessante que é essa daqui. Um dia inteirinho, né? A gente tava vindo de semanas aí com bastante períodos longos, né? De lua fora de curso, e esse acabou aí pegando um dia inteirinho. Bom, nós vamos iniciar a semana com a lua em Capricórnio. A lua ingressa no sábado, dia 22 à noite, em Capricórnio, né? Depois também de ter passado um tempão a lua fora de curso, né? No sábado do dia 22. Quando a lua ingressa em Capricórnio, vai trazer um pouco mais de centramento. Vocês que acompanham aqui as reflexões, viram que quinta, sexta, sábado da semana passada foram bem enrolados, né? Com uma dinâmica bem mutável. A lua ingressa em Capricórnio, já vai ficando um pouco mais estável. E aí nós vamos ter a lua chegando aqui a esse aspecto com o sol. Primeiro que é um aspecto leve, né? É um aspecto bom porque, bom, é um sextil, ele não é nenhuma indicação muito potente de grande benefício, mas ele torna um pouco mais estável. A gente vai ter um pouquinho mais de secura presente e para manutenção dos assuntos é interessante. Só que esse sextil, ele vai ser perfeito na madrugada do domingo, às 5 horas e 26 minutos. Então talvez a gente perceba mais lá pro finalzinho do sábado, né? Na virada do sábado pro domingo, né? E depois que a lua passar por esse sextil, ela vai começar a se aproximar já da quadratura com Vênus. Só que antes dessa quadratura, gente, nós vamos ter um aspecto entre Mercúrio e Marte. Olha, ele é um trígono da água. Ele tem um perfil que pode ser interessante para estudos assim bem minuciosos, eu penso. Uma dedicação de esforço concentrado para detalhes pode ser legal. Agora, gente, o que eu penso do Mercúrio em Peixes que não é muito bom, né? Falo até por experiência própria, que eu tenho Mercúrio em Peixes. Você fazer atividades que você tem que ficar fazendo comparação de uma coisa com outra, assim, você tem que ficar indo muito, mudando muito de uma coisa para outra. É interessante esse Mercúrio em Peixes para um aprofundamento, mas se você tiver que ficar deslocando o olhar para uma coisa aqui e outra ali, eu já não acho legal. Tô falando só do Mercúrio em Peixes, né? Ele já é meio atrapalhado. Agora, para estudar profundamente, bacana, você pode encontrar informações bem legais. Se você tiver disposto a estudar aí no final de semana, no domingo, ou para leituras também. Eu falo estudar no sentido geral, não precisa ser só pesquisa, né, tal. Leituras, assistir alguma coisa também, de algum tema bem específico. E como é um trígono que envolve a Marte está aqui no termo de Mercúrio, né? É interessante para colocar o esforço nesse tipo de atividade concentrada. Ele não é uma indicação muito legal para emprego de esforço físico, porque Marte vai virar direção nesse domingo ainda, não, tá vendo aqui, ó, SD. Então ele tá zero de velocidade. Então nesse potencial de risco, de iniciativa não tá forte, tá?
E o trígono acabou sendo tem um pouco mais de benefício para essa concentração, às vezes até para não emprego de muita ação física mesmo, né? De energia, de coisa assim, tá? Então, esse Mercúrio trígono a Marte. Agora, depois que a Lua passou pelo sextil com o Sol, como eu falei para vocês, ela vai chegar à quadratura com Vênus, né? E daí, ó, é outro momento um pouquinho mais delicado, porque Vênus também já está com uma velocidade muito baixa. Vênus vira direção no sábado para o movimento retrógrado, então é pior, né? Porque a primeira estação, quando diminui a velocidade para entrar no retrógrado, é pior do que quando ele volta para o movimento direto. E ainda mais que Vênus está aqui num ponto de debilidade, no detrimento, né? E isso vai criando um pouquinho mais de dificuldade. Quadratura de Lua com Vênus para o mundo feminino, os assuntos do mundo feminino, para mulheres de maneira geral, não é muito interessante. Até você pode pensar nas mulheres aí mais na mídia, né, de maneira geral. Só que para assuntos ligados à estética, à beleza, à prosperidade, não é legal para diversão, entretenimento, já não fica muito agradável, né? A gente tem um pouquinho de prejuízo para todos esses assuntos. Para os fatores ligados à alimentação, para tudo, assim, a comida, bebida, tenha atenção aí se você tiver em algum almoço, né? Por exemplo, esse momento vai ser às 14h52 do domingo, então a gente vai pegar aumento dessa influência desde lá das 5h26, quando a Lua passou pelo sextil com o Sol, o período todo da manhã, né? Então ele já não tá assim exatamente bacana aí para esses temas todos, né? Até para investimento, aquisição, diversão, tá meio chato, né? Bom, gente, a Lua tá em Capricórnio, então o ritmo não é parado, tá? Só assim que eu penso que às vezes pode gerar um pouco de insatisfação nesses assuntos de uma forma geral. E aí, depois desse momento, a gente vai ter a Lua ainda em mais aspectos enquanto ela tá aqui em Capricórnio, só que aí nós vamos ter o Marte virando a direção. Olha, aí já até mudou a corzinha aqui do SD. Nesse software ele tá configurado assim, né? Eu configurei assim. Bom, o momento exato que Marte fica 000 ali, né, é 22h59 do domingo. Então ele parou, tá? Zerão, né? Ele vai muito lentamente ganhando velocidade nos dias seguintes, tá? E Marte está também aqui no ponto da queda, então ele não está assim exatamente favorável, mesmo ele virando a direção para o movimento direto, ele não está assim com uma configuração de embate direto, de força física, de uma construção palpável, assim, né? Tá no signo da água, que não tem nada a ver com ele, né? Muito prejudicado. E isso pode ser ainda, né, até que ele ganhe uma velocidade média e comece a se direcionar lá para Leão, pode ser ainda uma indicação não muito agradável, né? Nesse momento exato, ó, 17h00. E aí a gente tem aqui, ó, ele num trígono ainda, né, que ele formou durante esse domingo ainda, né, com o Mercúrio. Então, o domingo ele tá meio xoxo, assim, sabe? Tem aqui o aspecto chato de Lua com Vênus, e tá mais para descansar mesmo, viu? De verdade, sim, né? Ou então, se você for estudar alguma coisa, nada de muito esforço, nada de muito glamour, assim, se você tiver algum evento importante marcado, ficar atento, né, a essas coisas, tá? Bom, daí a gente tem depois, na segunda-feira, às 3h32, uma oposição entre a Lua e Marte. Olha, tem uma recepção mútua, né? De novo, poderia ser bem legal para um contexto aqui de força, de esforço direto, construção, embate, solução de problemas, tudo isso. Porque a Lua está na exaltação de Marte, né? Que é Capricórnio, é bem robusto, né? E Marte tá no signo da Lua, né? Signo de Câncer aqui, né? Só que é o que eu falei para vocês, olha, Marte tá 0, ele virou a direção no domingo 22h59, então na madrugada ele não tá com 0 ainda de velocidade, gente. E essa oposição, ela tem mais para prejuízo do que, muito mais para prejuízo do que para progresso, para prosperidade, tá? Então tem que ter cautela se você estiver lidando com alguma coisa de embate forte, porque olha, é uma configuração já mais bruta, né? Acaba tendo um pouquinho disso. E para início de atividade, a gente nem pensar, porque Marte está com 0 de velocidade. Se você iniciar uma atividade aqui nessa oposição, primeiro que já vai ter embate direto o tempo todo. E às vezes aquela necessidade de ter que ficar empregando esforço demais para alcançar os seus objetivos naquilo que você estiver realizando.
então não é o momento. Outra coisa que é extremamente defensiva, então parece que fica meio armado, lutando, né, esperando o outro para dar um murro ali, né, para dar um soco ali. Então, gente, é uma configuração tensa, tá? Que a gente tem aqui na madrugada da segunda-feira. É às 3h32 e que bom que logo em seguida a Lua já deixa um pouco esse aspecto, já chega a um aspecto leve com Mercúrio aqui, ó, esse aspecto aqui, 60 graus, tá? Então, alivia um pouco. O que a gente vai perceber dessa oposição aqui é na virada ali do domingo, né? Bom, vai ser uma coisa bem intercalada ruim, porque a Lua tem uma quadratura com Vênus no domingo 14h52. Aí Marte estaciona e a Lua chega uma oposição a Marte. Então, a tarde do domingo e a noite do domingo, e até esse período aqui da madrugada da segunda, é que tem uma propensão mais adversa com a oposição de Lua com Marte, tá? Então, fiquem atentos para início de assuntos importantes, não é legal. Até conversas, tá, gente? Pode ser bem delicado ter que solucionar um problema com alguém com essa característica. Eu recomendaria outro momento, com certeza, 100%, tá? Escolha outro momento. Isso daqui tá com zero facilidade aí para resolver coisas. E procura também não entrar na onda das brigas, né, gente? Porque Marte é um briguento, então uma oposição aqui, ela acaba sendo aí uma indicação desafiadora. A virada do domingo para segunda bem ruim. Quando for ali às 5h41, que a Lua chega a esse aspecto de sextil com Mercúrio, melhora um pouco o quadro, né? O Mercúrio tá em Peixes, ele tá num ponto bem assim, criativo e imaginativo, vamos dizer, né? Só que assim, ele já se afastou do Sol o suficiente já para começar a ser visível, já tá bem, né? Tá 13 graus um pouquinho, já daqui a pouquinho ele já tá bem visível no céu. Só que ele tá seguindo na direção de Saturno, e a gente sabe que conjunções com Saturno não são tão boas, só que Saturno tá fraco lá, né? Em Peixes. É legal esse momento, ainda continua sendo, para aprofundamento nas coisas. Se você estiver lidando com estudos, é bom, com leituras, com pesquisas. Se você tiver que analisar dados e informações, é legal. Vai acontecer na madrugada, da segunda às 5h41. Se vocês estiverem em alguma atividade durante esse momento, é o perfil mais da concentração. Ele não tem uma característica de empolgação, de ânimo, de velocidade, de um pique mais aberto, tá? É mais para concentrar mesmo, né? Mas, olha, eu penso que no sentido de informações, conhecimento é bem legal essa influência até, né? Mantém bem aqui as coisas estruturadas, né? Para temas técnicos, melhora um pouquinho, para o processo criativo pode ser interessante, né? Para o tema técnico, pelo fato da Lua estar em Capricórnio, e no processo criativo, pelo fato do Mercúrio estar aqui no signo de Peixes, né? E aí depois a Lua vai ter esse mesmo aspecto, só que agora com Saturno, né? Que tá ali logo depois. E mantém bem, até porque esse acaba sendo bom para Saturno, né? Porque a Lua tá em Capricórnio, que é o domicílio de Saturno, e ele vai mantendo um clima mais prático, vai melhorar um pouquinho a praticidade. Não ganha velocidade, tá, gente? Só que melhora a realização dos assuntos técnicos, práticos, já melhora bem. Se você tiver com procedimentos já mais estabelecidos, já vai perceber um pouquinho mais de facilidade, tá? Com esse perfil. E na segunda-feira, gente, tudo acontece de manhã, 9h10 da manhã é o último momento, é o momento desse sextil. Daí, gente, a Lua vai ficar fora de curso de novo. Um período gigante aqui. Ela ingressa em Aquário no dia 25, terça, gente. E vai ser às 2h40 da madrugada. Então, desde as 9h10 da manhã da segunda até as 2h40 da terça. Quando a Lua ingressa em Aquário, tem mais calor, vai animar um pouco mais, mas olha, ela ingressa em Aquário já sem aspectos, e aqui, olha, vejam que ela não tem força nenhuma. Ela tá naquela condição que a gente chama de peregrina na astrologia tradicional. Mas, como o Aquário é um signo do ar, que tem calor, vai já começar a movimentar um pouco mais, então já não tem aquele perfil tão introspectivo, tá? Ele já fica um pouco mais empolgado e tal. E melhora um pouquinho no sentido de velocidade, mas a gente tem que ter um pouquinho só de cautela, porque o Aquário é um signo fixo, né? Mas a gente vai perceber uma mudancinha de clima, né? Quando a Lua ingressa aqui em Aquário, ela vai demorar um pouquinho, mas ela já vai começar a se aproximar de um aspecto aqui com Vênus. Então, não é exatamente ruim, assim, a terça-feira, né? Só que aí o que a gente tem no meio do caminho? A gente tem o Mercúrio chegando exatamente ao mesmo grau de Saturno. Bom, é Peixes, né?
Então não é uma configuração muito técnica, muito prática, não é. Ela é uma configuração, é uma conjunção bem imaginativa. Para o campo criativo até pode ser interessante, né? Ó, mas é um pesão, assim, ó, afundou aqui, né? Então, eu penso que pode ser interessante para processos de abstração muito elevados, assim, né? Agora, tem um pouquinho de cautela com coisas muito ousadas que envolverem esse plano técnico ou plano da comunicação. Porque como é uma configuração pisciana com Mercúrio duplamente debilitado, Saturno super pesado em peixes, é uma sugestão as coisas serem fora do comum, assim, ter dificuldade com a manutenção linear das coisas, né? Pode ser um pouquinho desafiador, tá? Porque já vai ficando uma configuração excessivamente abstrata, né? Não é tão legal. Pode ser interessante para pequenas coisas assim de detalhes, né? Coisas mais nesse sentido. Mas também eu não, assim, eu penso sempre nesses perfis que envolvem Mercúrio em Peixes, um perfil um pouco estranho, assim, né? Com coisas muito diferentes, assim, né? Então, assim, fica aquela coisa meio nebulosa, e essa configuração de Mercúrio com Saturno. Para tema prático é ruim, a gente pode perder um pouco da retidão das coisas aqui para realizar os assuntos. E depois que o Mercúrio passar aqui por essa conjunção com Saturno, aí nós vamos ter aquele sextil entre Vênus e Lua. Aí melhora um pouco mais. Apesar do Mercúrio não se movimentar tão rápido quanto a Lua, mas no momento que a gente tem um sextil entre Lua e Vênus, ó, o Mercúrio já se afastou um pouquinho da conjunção com Saturno. Então começa a melhorar um pouco mais. Bom, olha só, Vênus já tá com praticamente zero de velocidade, tá no detrimento, só que ela tá num signo que tem calor e a Lua também. Então, num sentido de ritmo, é interessante, assim, porque vai descomplicando um pouco as coisas. Mas, gente, mesmo que o aspecto seja bom, Vênus não tá muito bem. Então, se você tiver com intenções muito ousadas envolvendo qualquer assunto ligado à estética, seja beleza física, mesmo cuidados da aparência, ou assuntos da sua prática que envolverem estética, layout das coisas, eu recomendo ter cautela. Investimentos, coisas que envolverem dinheiro, os desejos, o campo do afeto também, porque o sextil é um aspecto leve e Vênus não tá muito bacana aqui, né? Bom, a Lua passa pelo sextil com Vênus e chega a um trígono com Júpiter, aí melhora bem, pelo menos os dois aspectos seguintes da Lua aqui na terça-feira são bons, com os benéficos, né? Esse trígono já vai animando bem, tá? E olha, eu até penso que ele não tem um perfil muito de desviar as coisas, porque a Lua está num signo fixo e o Júpiter está num signo mutável. É um trígono do ar, tem calor, tem empolgação. Aqui já vai ficar um pouco melhor, porque aí também o Júpiter já está ganhando bastante velocidade, já faz tempo que ele virou a direção, né? Então, já fica melhor se você estiver pensando em aplicar algumas mudanças no seu dia a dia, né? Nas coisas que você estiver realizando. Como o momento perfeito vai ser 23 e 33, a gente vai pegar lá para o final da noite um pouco mais essa influência, porque o sextil entre Lua e Vênus é às 20h54, é à noite, né? Então, depois que a Lua passar pelo sextil com Vênus, aí a gente percebe um pouquinho mais. Olha, mas eu penso que ela eleva um pouco mais o otimismo, indica um pouco mais de leveza para o dia. Então, a gente vai ter um final de noite de terça um pouco melhor do que amanhã, à tarde, né? A gente vai ter um pouco mais de facilidade, porque o que pegou ali durante a manhã é exatamente a conjunção de Mercúrio com Saturno, porque é meio pesadona em peixes, né? Muito lenta, meio atrapalha um pouco o ritmo da Lua em Aquário. Depois, já começa a ganhar um pouco mais de velocidade, já vai ficando um pouquinho mais fácil, né? Para esse momento, tá? Então, bacana aqui esse aspecto de trígono entre Lua e Júpiter, pode ser interessante para assuntos relacionados às viagens, processo da justiça, para confiança e otimismo num clima geral, bem interessante, para novidades também, assim, sabe, pesquisar coisas diferentes, já vai criando um horizonte um pouco mais aberto, assim, as coisas vão ficando mais fáceis até de se acessar, né, de conseguir, né. Bom, 23 e 33... Aí, gente, o que vai acontecer na quarta-feira, dia 26, é que a gente não tem nenhum aspecto, tá? E aí, o que vai acontecer depois que a Lua passa pelo aspecto com Júpiter, que vai ser às 23h33 do dia 25, terça-feira, ela só ingressa em Peixes no dia 27, às 5h46 da madrugada. Então, nós vamos ter
a quarta inteirinha com a lua fora de curso, tá? E ainda uma parte boa da madrugada, praticamente a madrugada inteira da quinta, né? Porque é 5h46 que a lua ingressa aqui no signo de Peixes. Então, olha, exclua uma quarta-feira para início de coisas importantes. Se você tiver que solucionar problemas, tiver que fazer algum movimento muito ousado nos seus assuntos cotidianos, tenha cautela, tá? Não é exatamente o momento para isso, tá bom? Bom, quando a lua ingressar em Peixes ali no dia 27, bom, ela já tá aqui se aproximando do Sol para a fase nova, né? Que vai ser nessa quinta, por sinal. E aí muda um pouco o clima, porque o signo de... Olha só, né? Olha essa sequência aqui, né, gente? Então a lua vai passar por conjunção com o Sol, com Saturno, com Mercúrio. E um perfil mutável pisciano, ele é um perfil meio confuso, muito estranho, muito cheio de nuances diferentes. Ele é bem fora da caixinha mesmo. E pode ser uma semana cheia de estranhezas, assim, nas notícias, clima geral. Mas cotidianamente, gente, perde velocidade, né? Pensando em clima diário, perde velocidade. Peixes é um signo da água, né? Então, se você tiver uma rotina mais organizada, talvez perceba menos essa influência. Se você não tem uma rotina organizada, eu recomendo ter, porque você pode sentir um pouco mais desse prejuízo dessa flutuação pisciana, né? Então, assim, surge uma coisinha aí, desvia sua atenção, surge outra coisinha ali, desvia a atenção, e aí vai prejudicando muito a produtividade de uma maneira geral. Isso já pelo fato da lua ingressar no signo de Peixes. Então, ela vai ter uma sequência de conjunções, então vai ficando tudo muito embolado aí, bem sujeito a bastantes estranhezas, imprevistos, lentidão nas coisas, fica todo meio pesadão, né? E até também, gente, porque a semana que antecede carnaval, parece que aqui no Brasil o povo vai diminuindo o ritmo. Lógico que essa configuração pega no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, como vem um feriado longo aí, vai meio que diminuindo o ritmo também das pessoas, né? Então, e tem um pouquinho disso. Aí a lua chega à conjunção com o Sol às 21h45 do dia 27, tá? E ocorre aqui no signo de Peixes, e como o ascendente é Escorpião, é quinta casa. E tanto faz se dividir por quadrantes aqui a partir do grau do ascendente ou por signo, né? Porque, então, Peixes é o quinto signo a partir de Escorpião. E vai ser pisciana no máximo, né, gente? Todo esse enrosco pisciano aqui na quinta casa. Bom, eu calculei, né, para Brasília, horário de Brasília, e aí a gente tem, então, o quê? Carnaval, com o tema de casa 5, né, gente? Que é um assunto do quê? De entretenimento, de diversão. Olha, é uma informação muito enroscada, então, durante esse período de carnaval aí pode ter muitas coisas se desenrolando, né? Bom, pelo menos com Marte tem o trígono, né? Não tem um aspecto desafiador. Então, tanto Sol como a Lua estão seguindo na direção de trígono com Marte, tá? Mas tem Saturno ali do lado. A gente pode pensar, então, nesses 15 dias entre fase nova e fase cheia, para esses temas envolvendo o campo de entretenimento, artes, tudo, é um pouquinho complexo, né? O Júpiter tá aqui, Júpiter tá em Gêmeos, e ele tá nas quadraturas aqui também, com Sol, com Lua, com uma recepção onde ele tem o domicílio noturno. Mas, gente, é uma configuração mutável muito elevada, e as configurações mutáveis são oscilantes, elas não mantêm, são estranhas, diferentes também. O perfil pisciano, né? Ele é estranho, ele é muito profundo, ele desvia, é evasivo, é abstrato. Então, tudo isso fica muito presente, mas olha, muita confusão, viu, gente? Muitas confusões ali podem acontecer. Confusões, talvez não muito em sentido de briga, mas de mal entendido, de atrasos, né? Então, para quem curte essas coisas de carnaval, aí pode ter uma série de coisas diferentes, bem estranhas aí acontecendo durante esse período, né? É muita informação na casa 5. Bom, a gente tem também no nível mais coletivo, pensando em astrologia mundial, essas informações de casa 5 envolvendo locais como embaixadas e tal, que também é uma outra indicação, né, que acaba trazendo para esses 15 dias aí um potencial muito grande. Se a gente pegar por signos inteiros, então a gente tem aqui a casa 10 em Leão, teria o regente aqui, né? A casa 9 Câncer, aqui também a Lua, né? A casa 9 envolve inclusive os ambientes religiosos, tá? A gente tá com essa situação envolvendo o Papa aí, né?
que tá doente, internado, então é um dos temas, ó, tem Marte aqui, que pode vir aí também em termos de comoção, né? Assim, tipo, o signo de peixes, ele é um signo impressionável. Então, durante esses momentos de entretenimento, ou pessoas da mídia, né? Desse campo de mídia, pessoas proeminentes, ou desses pontos todos aqui, casa 10 que envolve campo de governo, casa 9 campo religioso, né? Puxou tudo a atenção para cá, gente, tudo, né? Casa 3, que é mídia, né? Vem para cá, casa 4, terras, tudo veio para casa 5. Então fica uma indicação bem impressionável sobre muitos assuntos. É lógico que para nós no Brasil, como tem carnaval e tem muitos eventos ligados a carnaval, tudo isso fica muito presente em termos de... É uma sobrecarga pisciana, né? E pisciana, a temática pisciana, ela é impressionável, imaginativa, abstrata, comovente. Então puxou tudo aqui para quinta casa, né? Mas tudo isso veio para cá, né? Então, inclusive com Marte na casa 9 para esses temas ligados à religiosidade e tal, não é tão interessante. O regente do ascendente, né, tá bem ali. Então, vamos ver aí como se desenrola essas questões aí do Papa, né, tal, que pode ser uma situação meio enroscada, né? Também, né, ele tá bem debilitado, né? Mas, enfim, todo o campo artístico, entretenimento, esportivo também tem aí esse perfil durante esses 15 dias próximos. E daí a gente passa da fase nova e na sexta-feira a gente tem a 1h54 uma quadratura entre Lua e Júpiter. Bom, a Lua tá aqui no domicílio de Júpiter. Ela ainda não tá visível no céu, tá muito pertinho do Sol, mas tá aumentando aí a visibilidade dela. Só que é uma quadratura de mutáveis que é sujeita a bastante imprevisibilidade. Se você estiver lidando assim com assuntos muito formais, pode sentir um pouquinho mais essa quadratura. Então, eu até recomendei já na semana passada a gente ficar atento, porque assim, se surgir algum imprevisto e você pudesse aproveitar um pouco do imprevisto para mudar algumas coisas, então, olha, até ameniza um pouquinho essa natureza da quadratura, porque o Júpiter ele tem domicílio aqui, né, em peixe, então pode até ser interessante para algumas questõezinhas, né, as coisas que fogem um pouco ao plano não são exatamente ruins, né, mas não é para exagerar, tá, não é para arriscar, então, porque a imprevisibilidade fica aí presente no ar, então se você não quer ter que resolver problemas, evite aí mudanças drásticas. O que vem depois é um pouco melhor, é um aspecto de trígono entre Lua e Marte, mas como Marte virou a direção, ele ainda tá bem lento, mas é um trígono, né? Então eu penso que até no sentido de devagarinho você ir melhorando a qualidade das coisas que está realizando, empregar um pouco mais de força para resolver as coisas, pode até ser interessante. Não é uma configuração ousada, não, porque a Lua já tá em peixes, né? Não é um perfil que garante muita facilidade. Só que daí, gente, logo em seguida a Lua vai chegar a uma conjunção com Saturno, né? Então ela tá saindo de um aspecto com Marte, se aplicando a outro com Saturno, com Marte, e depois ela chega aqui a conjunção com Saturno. Então ela estaria cercada pelos maléficos, né? E olha, eu até penso que faz um pouco do sentido nesse momento, pelo fato de Marte ainda não estar com muita velocidade e ele está no ponto de queda, né? Então, assim, mesmo esse trígono entre Lua e Marte não vai ser sentido como uma grande força, com grande momento para iniciativa, com uma grande vibração, assim, de empolgação, né? Não vai. Então, gente, tenha cautela aí nesse meados ali, olha, 9h57 é o trígono entre Lua e Marte e 15h42 da sexta, conjunção de Lua com Saturno. Então, a sexta vai ficar meio embolada ainda também, né? Essa semana toda, gente, tô sentindo um climão aí meio enroladão, né? Aí, o que acontece, né? 15h42 na sexta é esse último movimento. No dia 1 de março, no sábado, 1h19, a Lua vai chegar a uma conjunção com Mercúrio. Apesar de não ser uma característica de muita velocidade e praticidade, porque é num signo da água, né? Pelo menos não é tão maléfica como uma conjunção de Lua com Saturno. Mas eu penso assim, olha, que aqui pode ser legal se você tem atividades que envolvem um pouco o campo criativo, imaginativo. É uma característica muito impressionável. Então, se você já é impressionável, como eu sou muito impressionável. Quando eu vejo, às vezes, alguma coisa desagradável, eu fico lembrando daquilo toda hora, tenho que ficar me policiando para não ficar lembrando.
Se você já é assim e passar por alguma situação delicada, desvia, gente, não vai ficar se prendendo a problemas, tá? Ou situações tristes, assim, porque ela é bem impressionável. Pode ser uma indicação de notícias, ela ocorre bem aqui, quase assim, né? Divisa de casa 3 com casa 4 aqui, né? Então, pode ser uma indicação de notícias muito sensíveis, impressionáveis, que comovem muito, né? Então, pode ser um pouco disso. Agora, quando a gente pensa no sentido eletivo para a rotina, tem um pouco mais de favorecimento para abstração do que para atividades práticas, atividades muito técnicas, né? É muito cheio d'água aqui, né? Então, só é bom se você tem que interpretar alguma coisa, trabalhar com símbolos, com imagens, com fotografia, se você for design, por exemplo, porque aí o processo criativo se beneficia um pouquinho dessa configuração, né? E mais para isso mesmo, tá, gente? Nada muito melhor do que isso, né? Vai ser no sábado 1h19 da madrugada. Então, a gente vai pegar aí o aumento dessa influência da sexta ali no meio da tarde até esse momento. A Lua vai ficar um pouquinho só fora de curso. Ela ingressa em Áries às 6h52. Que bom, né? Porque já teve a quarta toda com a Lua fora de curso. E aí a gente vai perceber bem uma mudança de clima, né? Sempre que muda de Peixes para Áries, dá uma mudança grande de clima, né? Porque Peixes é totalmente yin, né? E o Áries é bem out, né? Bem yang, né? Então, quando a Lua ingressar aqui no signo de Áries, vai gerar um pouco mais de movimento. Vai ser às 6h52 da manhã do sábado. Então, a gente vai perceber bem essa influência, né? De Lua ingressando em Áries, vai ficar um clima mais animado, né? Já vai ficando aí uma tendência bastante veloz. A Lua ingressa em Áries, aí ela vai chegar à conjunção com Vênus, mas vai ser na próxima semana. Depois ela vai ter sextil com Júpiter, ó, já dá até para ver aqui, né? Assim, quando a Lua ingressa em Áries. Então aí a gente vai ter uma sequência de movimento que gera mais ânimo, né? Mais vibração. Mas, gente, no sábado às 21h36, é Vênus quem vira aqui, ó, a direção. Então, agora sim, aí Vênus estacionou, tá zero e inicia um movimento retrógrado, tá? E aí, assim, então, Vênus não tá muito benéfica nesses próximos dias, tá bom? Porque ela tá no detrimento, tá já retrógrada, né? Tá bem lenta, né? Ela vai chegar a voltar para Peixes, que é a exaltação, mas aqui ela tá ruim. Os assuntos que envolvem satisfação, beleza, estética, amor, romance, artes, lado bom da vida, tudo isso acaba tendo um pouquinho de prejuízo. Então, fiquem atentos se você também tiver que comprar alguma coisa para atender alguma satisfação, não é exatamente aí o momento, tá? Só ter uma atenção. A gente vai terminar a semana com esse movimento aqui de Vênus estacionando para voltar, né, na direção. Chatinho, né? Olha, gente, essa semana tá meio chata, né? Vocês perceberam, né? Porque a gente começou a semana com Marte virando a direção pro direto, lento. Aí depois tem Mercúrio em conjunção com Saturno, tem Lua Nova, tem tudo aquilo em Peixes, tem quarta sem aspecto nenhum, totalmente fora de curso. Então, é só no sábado que começa a ganhar um pouquinho de velocidade, mas aí Vênus vira a direção. Então, é o que eu tinha falado para vocês, né? Esse fevereiro aqui tem muita coisa, né? Aliás, todo o primeiro semestre. Meio chato. Então, se programem aí que aí vocês vão conseguir perceber melhor aí a influência dos dias e ter resultados bons, né? E é isso, gente, tá? Então, aí, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Me siga também pelo Instagram, que lá eu posto coisas diferentes, tá bom? Uma semana boa para vocês na medida do possível, né? E até a próxima semana, então. Até mais.